Bom dia, boa tarde e boa noite, meus queridos alunos. Iniciamos agora a segunda unidade do nosso caderno da cidade, tá? E vocês veem que todo o layout é amarelo. E vamos seguir no mesmo esquema, tá bom? Eu vou explicar as questões para vocês e vocês farão bonitinho no caderno da cidade, vão tirar foto e vão me mandar, tá bom? Então, nessa primeira atividade, a gente vai falar um pouquinho dos números racionais, número positivo e negativo também. E vamos então para a nossa aula, vamos então aprender, vamos fazer tudo junto, bonitinho, certo? Então, olha só. Iniciamos aqui na página 38, tá? A sequência de atividades 1. A gente vai fazer essa primeira atividade aqui hoje. Então, aqui falando dos números inteiros, na verdade, tá? Lembre-se que todo número inteiro também é racional. Tem aqui escrito assim, ó. O avô de Alê desafiou a verificar as operações financeiras do banco e no clube, pois ele é tesoureiro e de onde trabalha. Vamos ver algumas delas. O saldo da sua conta bancária era de menos 1.500. Após ter feito a movimentação em sua conta, seu saldo passou a ser de 850. A movimentação bancária foi de crédito ou débito? Qual foi o valor da transação? Ou seja, vamos pensar, ele estava me devendo 1.500. De repente ele ficou com 850 positivos. Então lembre-se que ele tem que pagar a dívida e ainda tem que sobrar 850, tá? E o que é crédito e o que é débito? Crédito é quando a gente acrescenta, débito é quando a gente tira da conta, tá? Então aqui vocês vão dizer crédito ou débito. Parece que eu estou pedindo a maquininha de vocês. E aí, qual a operação que ele fez? Ele acrescentou dinheiro? Ele tirou dinheiro? De quanto? Tá? Então aqui tem que escrever isso tudo. Virando então a folha, vamos lá para a página 39. Temos aqui os extratos para a gente usar, tá bom? Tá vendo aqui o símbolozinho? Aqui a gente pode usar a calculadora, tá? Utiliza a calculadora para verificar. Então a gente vai fazer uso da calculadora. Pode usar celular, calculadora mesmo, tá? Então vocês vão fazer o seguinte, vão pegar a calculadora e vão ver aqui qual vai ser o saldo final, tá? Então aqui eu já pode até escrever, ó, saldo, tá? Então já colocamos o saldo aqui, beleza? E aí vocês vão fazer a conta. Pode usar a calculadora, tá? Então tem os 7.000 mais 3.000 menos 9.000 e vamos anotar o resultado final aqui embaixo, tá certo? Agora aqui. Então olha só, prestem bastante atenção porque, ó, aqui nós temos um saldo, tá? Então o que é esse saldo? É quando o nosso banco faz as contas e vê quanto fechou isso, tá? Então aqui, ó, como vocês podem observar aqui, ó, temos o saldo de R$1.000, ou seja, depois de juntar todas essas transações aqui, sobrou R$1.000. Então este quadradinho que eu vou destacar aqui para vocês, ele é um saldo. Ele precisa, na verdade, ser considerado na conta. Então o banco já fez as 3 primeiras contas para a gente e depois chegou nesse, certo? Aí o que aconteceu? Com esse valor, os R$6.000 foram retirados, ficou um outro saldo aqui de menos 5.000, certo? E depois desse outro saldo de 5.000, teve um depósito de 1.000. Então vocês vão fazer as operações baseadas nesses últimos aqui, tá certo? A mesma coisa a gente vai fazer aqui, só que aqui eu preciso descobrir um valor, tá? Eu tenho um saldo dia 18, que ele é resultado dessas 3 contas. Então vocês vão precisar determinar qual é o valor deste espaço aqui, tá bom? Depois, aqui teve um depósito e o novo saldo foi de 2.500. Então, que valor cabe aqui para diminuir essa dívida de 11.150 para 2.500? Então, aqui teve algum valor acreditado, ó, a mais, certo? Então, vale. E aí, no último, aqui na última, vocês vão ter que juntar esses 2 últimos valores, tá? E para fechar, a pergunta é, quanto que ele deve no total, tá? Então, qual o valor da dívida nas duas contas, tá? Tanto da tabela 1 quanto da tabela 2, tá? Então, nós temos aqui essas 2 dívidas. Então, vai juntar este saldo aqui com este saldo aqui para saber quanto que eu tenho que pagar para o banco, tá? E aí, na questão número 2, um dos números na lista a seguir é o resultado de uma expressão, tá? É o resultado dessa expressão aqui.
Então vocês vão fazer para mim usando cálculo mental, tá? Quanto vai dar? Então, menos 22 e mais 22, lembra que aqui dá para cancelar, tá bom? Então vocês vão fazer o resultado dessas contas todas aqui e vão marcar aqui embaixo qual é o resultado correto, beleza? Então façam essas continhas. Vamos dar um zoom aqui, ó. E a mesma coisa aqui, então vocês vão seguir a ordem, tá? Menos 25, lembrando primeiro, vou fazer uma observaçãozinha aqui, tá? Então aqui vocês vão resolver, tá? Sigam a ordem dos números positivos e negativos, façam as continhas. Outro detalhe, muito importante, eu vou marcar aqui para vocês. Primeiro resolva a divisão, depois o resultado com a multiplicação e por último a subtração. Aqui é a mesma coisa, tá? Primeiro multiplica e depois faz a subtração aqui, tá certo? Então resolvam. Vocês vão então agora na questão 4 analisar as tabelas, tá? E vão me dizer o que vocês acham deste resultado, tá? Então, analisar e ver os resultados, tá bom? Então, que conta que foi feita, o que aconteceu com os sinais, coloquem tudo isso daqui, tá bom? E aí, na página seguinte, no item 2, aliás, na página 41, o que você observa em relação aos resultados da tabela 2? A mesma ideia, tá? O que aconteceu em relação aos resultados e aos sinais, tá bom? Então, a análise de vocês. E na questão 6, escrevam a regra para efetuar a multiplicação de dois números inteiros. Essa regra vocês já sabem, então escrever a regra. É a bendita regra que nós já sabemos, menos com menos, mais e menos, vocês estão ligados, tá? E aí, a pergunta final, essa mesma regra se aplica à divisão? Sim ou não e por quê? Certo? Então, vocês vão explicar para mim sim ou não e por que ela se aplica ou não. Beleza? Agora as outras atividades a gente segue na próxima aula, tá? Qualquer dúvida me procure, me mandem as mensagens, tá? Fico no aguardo da foto, não esqueçam. Fiquem atentos aos prazos e vamos logo daqui a pouco para a segunda atividade. Espero vocês então na próxima aula. Forte abraço e até mais.